As ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Olá, sextou com Pizza César. Eu sou Manuel Leônidas, sócio fundador da Pizza César, e você tá no Doses Milionárias. Gente, se eu perguntar para você aí, a mulher tem o ginecologista e o homem seria o quê? Urologista? É isso mesmo? Bom, gente, eu conheci agora, eu não sabia que tinha andrologista. A gente vai saber, não só isso, mas a gente vai saber de muito mais coisa. E quem tá chegando agora atrasado é ele, o homem que é lindo por dentro. E por fora. Não, por fora quem fala é Dona Selma e Dona Fernanda. Que isso, ô Manuel, você vai aceitar quando? Mairon Pereira. Como é que vai? Nosso psicólogo mais preferido. Beleza, Mairon? Tudo bom? Joia? Poxa, joia. Bom estar aqui de novo, hein, gente? Valeu. Muito bom, muito legal. Sextou e fazer só coisa boa, falar coisa boa pra galera aí. Hoje o papo tá rico, hein? E aí, quem a gente tem hoje aqui como convidado, Mairon, é o doutor Edgar Sarmento. E aí, doutor Edgar Sarmento, pessoal, tá? tudo bem? Tudo bom? Obrigado demais pelo convite. Fala, Bem-vindo. Maida. Boa Doses tarde, pessoal. Milionárias. Como é que é essa coisa de... A mulher tem a ginecologista, o homem é o urologista ou agora é andrologista? Como é que é isso, doutor?
Pois é. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui nesse espaço para a gente falar sobre algo muito importante, que é saúde do homem. A gente sempre ouviu que o médico do homem é o urologista, né? Mas não é. Tanto que o urologista atende também mulheres, idosos, crianças, todo mundo. Porque o urologista trata do trato urinário. Rim, bexiga, pedra no rim, tumores e acaba englobando a próstata também. Dentro da urologia, pelo menos no Brasil, a gente tem uma área de atuação mais focada na parte da sexualidade do homem e na parte da fertilidade masculinas, que é a andrologia. Então, teoricamente, todo andrologista é urologista e todo urologista é andrologista. O que difere um do outro? A área de atuação, ao que ele se dedica. E a nossa formação é de andrologia, mas a depender das escolhas, do destino para quem acredita, ou da vocação, como entendo que é o meu caso, a gente se dedica realmente a esse cuidado mais específico com a sexualidade em si. E é o que eu faço hoje, é cuidar do homem como um todo, de modo focado na prevenção, que isso é o mais importante, mas com expertise na sexualidade e também na prevenção de doenças, né? A gente tem estatísticas mostrando que homens morrem 7 anos mais que as mulheres. Os homens estão engordando mais, estão se tornando mais hipertensos, mais diabéticos. E um dos fatores principais, talvez seja até o protagonista, é a falta de cuidado. O homem não procura um médico. O que é que a gente observa? A menina, ela menstruou, ginecologista. Não menstruou, ginecologista. Ela teve a primeira relação, ginecologista. Ela não teve a primeira relação, ginecologista. O cara, se ele não tiver um problema no pinto até os 50 anos, onde a mulher marca a consulta pra ele não vai, meu amigo. E aí da mulher que marca, né? Não só marca, Vai como com leva. E o engraçado é que tem uma parte importante que entra no consultório os dois, problema nenhum com isso. Eu falo, fala, Manuel, tudo bem? Meu nome é Edgar, meu amigo, em que eu posso te ajudar? Fala aí. Eu falei, não. Como assim? Então essa é a nossa realidade. Então a gente diz como um chamado. A ideia é atentar justamente para o cuidado de prevenção. Porque tem muita coisa que tem tratamento. Só que quando a gente encontra uma etapa mais precoce, mais inicial, muitas vezes o tratamento é mais brando, é minimamente invasivo, às vezes é só medicamentoso. A gente evita muitas sequelas e promove saúde. Essa é a minha ideia. Eu parei de operar câncer, de lidar com doença, para criar conscientização sobre cuidado com a saúde. Doutor, eu tenho uma dúvida tem muitos anos. Meu pai um amigo tinha... seu? Um amigo seu? Não, é engraçado. É sempre assim. Um amigo meu Não, meu primo. Agora ele vai botar a culpa no pai. Seu pai. E engraçado que as caixinhas que ele abre de pergunta, como é que é? O que O amigo mandou perguntar. O amigo mandou perguntar. Achei muito interessante lá no Instagram. É o seguinte, meu pai, ele tirou a próstata aos 75 anos, em torno disso. Hoje ele tá com 89. E naquela época, minha mãe tinha ciúme dele, e falava assim, que seu pai... Eu falei assim, mãe, papai tirou a próstata, mãe, não pode fazer mais nada. Eu falei assim, aí ela falava assim, meu filho, a ciência tá muito evoluída. E eu quero saber de ti, quem tira a próstata e ainda pode ter relação sexual? Sim, mas nem sempre. O que é que a gente precisa identificar e diferenciar? Uma coisa é o aumento benigno da próstata. Sabe quem vai ter? Todos os homens. A próstata ela não para de crescer, tá? Então todo mundo vai ter próstatas aumentadas. Isso é só uma característica. Não necessariamente vai ser um problema. Ok, aumento benigno da próstata. Isso é uma entidade. Do outro lado, a gente tem o câncer de próstata, que não tem nada a ver com o tamanho da próstata. Você pode ter uma próstata enorme e não ter câncer, como pode ter uma próstata pequenininha e ter o tumor. Tá? Então, o tratamento do aumento benigno da próstata, ele não tem associação relevante com a disfunção erétil, com a perda da potência. Já o tratamento do câncer de próstata, seja por radioterapia ou por cirurgia, ele já tem uma associação mais importante. Por quê? Qual a função da próstata na sexualidade do homem? Praticamente nenhuma. A próstata tem a função de produzir uma substância que vai dissolver o coágulo, que se forma sobre o espermatozoide, dentro do trato genital feminino. Isso. Mas, meu Deus, porque tantos homens que tiraram a próstata por câncer acabaram ficando com disfunção erétil? Pela posição da próstata. Imediatamente do lado da próstata passam os nervos e os vasos responsáveis pela nossa capacidade de ereção e também de segurar a urina. Então, muitas vezes, por mais meticulosos que sejamos na cirurgia, por mais cuidado, até com o avanço da tecnologia e a cirurgia robótica, que tem melhorado muito na nossa prática os resultados, o paciente pode ter, sim, algum grau de disfunção erétil, que pode ser de leve a grave, como também pode ser de modo transitório
ou permanente. A cirurgia robótica ajuda, mas não garante nada. Então, a resposta é sim. O cara pode ter, sim, uma vida sexual plena logo depois da cirurgia da próstata. Não tem a ver com o órgão em si, mas Não. onde ele está. Não é pela próstata, é pela alteração do funcionamento dos nervos e vasos que são colados na próstata. Tanto que a olho nu a gente não enxerga essas estruturas. É porque com a magnificação do robô e com os estudos anatômicos em cadáveres, a gente conseguiu identificar onde ficavam esses nervos e, a depender da agressividade do tumor, a gente tem liberdade ou não de preservar essas estruturas. Uhum. Doutor, nós estamos no Novembro Azul, inclusive eu quero Primeiro mandar... dia do mês de É, novembro. Excelente de data, hein? novembro, Muito oportuno isso aí. Por isso que eu vim com a camisa da Abrace, que é azul, mas também para falar da Abrace, depois mais tarde a gente vai falar da Abrace, mas eu gostaria de mandar um coração para o meu urologista, Dr. Paulo Roberto, cruzeirense, tá feliz que o Cruzeiro tá no final da Sul-Americana. E é o seguinte, nosso amigo Myron, tem quantos anos, Myron? 44. Já tá na hora de fazer o exame do toque, doutor? E eu quero saber mais de ti o seguinte. Por que você me colocou nessa? Não entendi. Cuidando de você. Porque ele já Tô fez. brincando. Ele já fez. Ah, semanalmente, né? Ah, piada não pode... Até mandou um abraço pro urologista. Eu já dei camisa do Cruzeiro pra ele, gente. Levei pizza pra ele. Eu só não Tá levei bom. garrafa de vinho. Tá bom. Para por aí. Então, vamos voltar pro assunto, senão... Tô brincando. Né? Abração, doutor Paulo Roberto. Legal. E aí eu quero saber de ti o seguinte. A ciência, poxa, tá avançada, a medicina avançada. E aí, por que é mais efetivo o toque retal para diagnosticar o câncer de próstata? Não é que o toque seja o mais efetivo. Na verdade, não é o mais efetivo. A união do exame de toque com o PSA, que é uma substância que a gente dosa no sangue, eles vão inferir sobre o risco de aquele paciente ter ou não o câncer de próstata. Hoje a gente tem recomendação de fazer os dois, o PSA e o toque. A gente recebe muito paciente no consultório, meu PSA deu normal, então não precisa fazer o exame de toque, né? Pelas recomendações vigentes atualmente, sim, precisaria fazer o toque. Mas em todo mundo, chegou no consultório, faz? Não. Quais são as recomendações hoje pela Sociedade Americana, Europeia e Brasileira sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata, não necessariamente rastreio? Todo mundo acima de 50 anos faz PSA e o toque. E se história familiar de câncer de próstata, principalmente irmão e pai, a gente cai isso para os 45, tá? Para tentar diagnosticar de modo precoce. É o meu caso. Pronto. Meu pai teve, Então, né? qual que é a importância do toque? Porque nem todo tumor aumenta o PSA. Cerca de 20% dos casos a gente diagnostica pelo toque, mesmo com o PSA normal. Mas tem a ressonância que é muito melhor do que o toque. Sim e não. Realmente a acurácia, a capacidade de diagnosticar da ressonância, ela é muito importante, mas não é absoluta. E tumores muito iniciais, geralmente a ressonância pode passar batido, o que a gente chama de falso negativo. Então, por que não indica ressonância para todo mundo? Você sabe quanto custa um toque? O preço da luva. E quanto custa a ressonância? Muito mais caro. Então, como estratégia de rastreio, seja por orientação de sociedades, seja orientação do Ministério da Saúde, tem um fator econômico e de eficiência por trás. Então, a gente não pode simplesmente recomendar ressonância para absolutamente todo mundo, que onera todas as partes, paciente, plano de saúde, governo, enfim. Então, não é algo factível tornar a ressonância, enquanto o custo ainda é elevado, algo de rastreio. Mas muito se conversa realmente sobre essa tendência. Mas, atualmente, mensagem para casa, PSA e toque. A grande barreira que o senhor percebe, que você percebe, poderia dizer mais sobre isso, na questão da saúde e sexualidade do homem, ainda são os tabus? Sem dúvida. Sem dúvida. O homem tem uma característica, um ranço, na verdade, de achar que todo problema dá sintoma. Então, quando é que ele reserva para ir no médico? Quando ele notou algo. E pasme, muitas vezes ele espera que esse algo seja algo grave ou insustentável, que o limite de fazer qualquer coisa, de limite de ir para o trabalho. Então ele vai empurrando aquilo e, como eu disse inicialmente, às vezes a gente diagnostica algo já num estágio muito avançado. Então a maioria dos problemas de saúde do homem hoje são relacionados a maus hábitos e falta de prevenção, falta de autocuidado. Entendi. A sexualidade é também um tabu, embora o homem não demonstre isso. Por exemplo, nas rodinhas de conversa, o assunto sempre é o sexo.
Mas quando parte para sexualidade, o homem também enfrenta talvez mais barreiras culturais em relação às mulheres? Para conversar, com certeza. Roda de Amigo é um festival de excelente desempenho, né? Ninguém tem problema, é um Isso, competindo com o outro. Mas no consultório eu vejo que os homens têm estado cada vez mais frágeis em relação à sexualidade. E a sexualidade, ele não espera. Ele não espera gravar. Ele não espera ficar algo muito sério. Primeiro sinal, ele já procura. O que é interessante, porque na maioria das vezes não é nada, eu simplesmente o tranquilizo e aproveito o ensejo para cuidar da saúde dele como um todo, mas às vezes realmente já é algum problema que a gente já pega ali no início e cuida, e trata. E aí ele não vai ter uma grande frustração. E você sabe muito bem que a sexualidade é completamente norteada pelos fatores psicológicos. Então o cara broxou uma vez, ele cria automaticamente um gatilho. Começou. Agora eu vou broxar. E aí ele cria uma espécie de tensão. E qual a resposta do corpo à tensão? Mesmo que seja uma tensão boa, tipo, puxa, vou ter o sexo e tal, mas cria uma espécie de ansiedade de desempenho. E o corpo lê isso como perigo. Pô, o cara não tá em perigo não, o cara quer ter uma relação. Mas o corpo entende que é perigo. Frente ao perigo, o corpo vai te preparar para duas únicas reações: lutar ou correr. E aí ele libera adrenalina, que é o inimigo da ereção, meu amigo. Eu não sei na sua terra, na sua, mas eu nunca vi ninguém nem correndo, nem lutando de pinto duro. Tu já viu? Pois é. Então o cara que fica naquela assim, meu Saltando Deus, de paraquedas. vou broxar. Medo, tensão, o corpo, opa, tá em perigo, libera adrenalina. E aí o corpo fica tentando equilibrar adrenalina e tesão. E aí, a depender dessa balança, o cara pode ter um espectro de reações. Ou ele realmente pode vir a funcionar normalmente, ou ele sobe, mas sobe meio boneco de posto, o famoso meia-bomba que a gente chama, ou ele sobe e logo depois cai, ou ele tem uma ejaculação precoce. O corpo entende que ele quer ter o sexo, mas que ele está em perigo ao mesmo tempo. Então ele fala, ó, quer transar? Beleza, vai lá, mas rapidão. E aí pronto. E tudo isso pode gerar algum gatilho de frustração. E aí você tinha um gatilho, agora você tem dois, e aí cada nova relação, ele vai adicionando gatilhos, e aí de repente ele está com disfunção erétil. É que ele faz, rapaz, vou tomar um azulzinho, vou tomar um Tadala. Não resolve. Vamos imaginar... Porque não é fisiológico. Não é fisiológico, é psicológico. O bloqueio está lá. Então vamos imaginar que a ereção depende de uma substância. Vamos imaginar não, ela depende de uma substância chamada óxido nítrico, que vai dilatar as artérias do pênis para a gente ter um enchimento e a gente ter ereção. Vamos imaginar que o funcionamento desse óxido nítrico é um balde, um grande recipiente onde só cai óxido nítrico. A gente tem a torneira que enche e a torneira que esvazia. Tadalafila, Viagra, essas medicações, elas agem na torneira de saída, fechando a torneira ou diminuindo o fluxo. Então, pacientes que acabam usando Tadalafila, eles têm o óxido nítrico por mais tempo agindo, teoricamente, mantêm melhores ereções, conseguem melhores ereções. Mas perceba que o balde tem que estar cheio. Se a gente tem um balde pela metade, Tadalafila faz pouco efeito. Se a gente tem um balde vazio, Tadalafila não faz efeito. E o que pode encher essa torneira? Estímulo sexual, boa saúde física, bom funcionamento do pênis em si. E quando o cara tá com desejo, mas tá bloqueado, ele não consegue encher a torneira, ou enche mais ou menos. Aí ele usa Tadalafila, que trancou a torneira de saída, mas não tá cheio o balde. Aí ele brocha com o Tadalafila. E aí, parabéns, mais um gatilho. É por isso que eu falo tanto sobre o uso indiscriminado da Tadalafila. Pode ser um grande vilão. Não é uma dependência química que causa, é uma dependência psicológica. Então, o modo como as pessoas falam hoje do uso dessas medicações, como piada, como meme, é um tanto imprudente. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma epidemia de pacientes com disfunção erétil lá na frente, principalmente hoje, mais jovens, pelo uso indiscriminado da substância. Inclusive, tem gente que usa antes de treinar. Isso. A gente não tem literatura nada sugerindo um efeito importante na vasodilatação periférica de músculo, né? A vasodilatação é bem específica para pulmão e para pênis. Ah, mas eu usei e melhorou. A gente não sabe se isso é efeito placebo ou se é realmente um efeito da Tadalafila. A gente não tem estudo negando isso ainda, mas não tem comprovando. Pô, mas se a gente pode ser que melhore, por que a gente não vai usar? Porque essa não é a finalidade da medicação, e volta naquele gatilho que eu falei anteriormente. Você está usando para treinar, você não tem nenhuma disfunção erétil. E aí, sua ereção melhora. Você não tem problema nenhum, mas ela melhora. Que nota você dá para sua ereção hoje? O cara fala 10. Quando você usa Tadalafila, e o cara está energizado, vai para 12. Mas a avaliação é de 0 a 10. Se ele teve um 12, passa a ser o novo 10. E aí, de repente, ele tira a Tadalafila. E agora?
a ereção dele agora, ele tem uma percepção de que foi pior. Mas não, era o 10 de antes. Só que agora esse 10 parece um 8. E aí ele fala, doutor, não tô mais funcionando, não tá mais, tô com disfunção erétil. Então a gente tá falando de gente que toma indiscriminadamente para se achar, né? Pô, né? Quer impressionar a garota e vai lá e toma o remédio, né? Isso. Então, assim, realmente, para tomar o remédio tem que ser acompanhado mesmo de consulta do médico, orientar, é isso, né? Isso, por essa questão que eu falei de criar um possível sabotador lá na frente. Não é que a medicação vai trazer um mal físico, vai causar uma dependência química. Essas medicações são muito seguras. Hoje as contraindicações são muito poucas. É basicamente o uso de nitrato, que é uma substância que a gente usa para o paciente que acabou de infartar, ainda tem dor no peito, ou seja, quase ninguém está usando essa medicação, ou infartos, AVC recentes, ou alergia. Então as contraindicações mesmo são muito discretas. Então a medicação não vai causar um mal físico ao paciente, mas pode criar realmente um gatilho e aí ele vai ter grandes problemas. Então, vamos pensar aqui, sabe, Myron? O médico identificou, então, que o problema não é Orgânico. Não, é de cabeça. Isso. E aí você fala assim, olha, você tem que ir num psicólogo, tem que fazer uma terapia, como é que é isso? Sem dúvida. Eu costumo dividir o cuidado da saúde Vai lá no Myron. Isso. Em 5 grandes pilares. 5 grandes pilares que a gente vai conseguir uma saúde plena nesse paciente. Alimentação adequada, prática regular de atividades físicas, cuidado com saúde mental, prevenção médica e tempo de lazer. Então, meus pacientes hoje eu abordo tentando contemplar todos esses aspectos. E eu monto uma espécie de plano de ação onde a gente combina metas e prazos para a gente tentar melhorar em algum aspecto cada um desses pilares. E não tem como o cara não ter uma melhora do quadro se ele conseguir cumprir o que a gente está propondo. Mas o que eu vejo hoje é que as pessoas têm estado muito ansiosas, muito cobradas por desempenho, por performance. Eles mesmos se cobram, tanta cobrança externa, eles mesmos querem ter um desempenho máximo em absolutamente tudo. E a gente volta naquela história do gatilho, da tensão, do medo. Então, 90% dos meus casos hoje no consultório de disfunção erétil ou são psicogênicos, ou a causa é psicogênica, ou é mista. É psicológico e tem algum fator orgânico, principalmente diabetes, pacientes com problemas neurológicos, uso de medicamentos que bloqueiam o fluxo para o sangue, o fluxo de sangue para o pênis ou reduzem a libido. Praticamente 10% só que o problema é orgânico, o problema está no pênis. Então a gente percebe que hoje o terapeuta voltado a essa parte de sexualidade, ele acaba sendo protagonista na grande maioria dos casos de disfunção erétil, de queda de libido, de ejaculação precoce. O problema é que a gente não tem uma cultura de valorizar a saúde mental. A gente sempre negligenciou falando, é besteira isso aí, babaquice, não, besteira, é fraco da mente. Rapaz, não é. Não é. A gente está o tempo todo sobrecarregado. Então, a minha função hoje no consultório é te ajudar a manejar essa pressão de maneira salutável em alta performance. Mas é o seguinte, é uma equação. A minha parte é a sua parte. A minha parte é uma constante. Ela não muda. Eu te dou ela pronto. No quesito saúde mental, você trouxe algumas questões assim de ordem de saúde. Na saúde mental também o homem tem sofrido mais do que comparando com as mulheres proporcionalmente. Suicídio, depressão, ansiedade, por exemplo, suicídio, que a gente passou Setembro Amarelo, né, falando um pouco sobre esse tema, a porcentual é 50% a mais do que as mulheres. Caramba, não sabia dessa estatística não. Então, assim, os homens estão mais emocionalmente abalados também, né, comparando com as mulheres. E aí, a gente tinha um grande amigo, porque ele veio a falecer na pandemia, Sabino Dourado. Ele era pastor e ele falava muito com casais. E ele trazia sempre uns temas, né, que dentro da igreja é tabu, né, essa questão da sexualidade. E ele falava sobre ejaculação precoce. E uma das coisas que ele falava assim era porque na adolescência, enfim, na infância e tudo, o homem se masturbava muito. Então, hoje, a ejaculação precoce, as causas é essa a causa, ou tem mais causas? Ou a ejaculação precoce... E tem cura para a ejaculação precoce? Ok. A ejaculação precoce não tem no excesso ou na ausência de masturbação necessariamente uma causa. A principal causa da ejaculação precoce hoje são fatores psicológicos mesmos. Poucos são os casos em que o paciente tem uma hipersensibilidade do pênis
e aí ele acaba tendo essa ejaculação mais cedo do que ele ou a parceria gostariam. Então, o que é que eu tento abordar? Na maioria das vezes, o paciente está programado para ejacular rápido, tá? Ele, com os hábitos que ele veio adquirindo ao longo do tempo, ele acabou ficando programado. Então, a ideia é justamente desprogramá-lo para aquela ejaculação. Tentar alternativas que ele invista mais em sexo oral, masturbação, enfim, coisas que o casal entenda que cabem naquele momento. As preliminares. As preliminares, exatamente. Investir nisso para tentar tirar um pouco a ereção como protagonista da relação. O sexo é muito mais do que simplesmente uma penetração. É óbvio que é importante, mas a gente não pode dar 100% do crédito à relação a simplesmente a penetração, porque senão a chance de frustração é muito grande. E existem alguns exercícios que a gente trabalha de musculatura do assoalho pélvico, de redução da sensibilidade peniana, que podem ajudar bastante nisso, tá? O pessoal da fisioterapia tem um papel fundamental nessa questão. E puxando para a masturbação, diferentemente da masturbação pelo erotismo em si, tem algumas masturbações que são uma espécie de treinamento, tá? Quanto mais perto da glande, da cabeça, mais sensibilidade a gente tem. Então, teoricamente, a gente orienta que o paciente busque treinar a masturbação na base do pênis, que tem um estímulo menor. Pode ser que nas primeiras vezes ejacule no tempo rápido, mas a tendência é que com o tempo ele consiga modular melhor isso. Tem a técnica de start-stop também, que a gente fala que quando você estiver sentindo que vai chegar lá, você dá uma segurada e aí retorna. E tenta, às vezes, cronometrar esses tempos para ficar buscando metas, tá? Um grande inimigo hoje, relacionado à questão do prazer, é a pornografia. Porque hoje a pornografia é muito fácil o acesso e você encontra vídeo do que você quiser. E é uma enxurrada de estímulos. E que a gente não consegue replicar isso na nossa realidade. Nem pelo seu desempenho, nem pelo desempenho da parceria, nem pela situação. Então você, quando vai para o sexo real, você se frustra, porque não tem aquele grau todo de estímulo. Então, hoje, o que a gente vê no consultório, muitas vezes, é paciente com vício em pornografia que não consegue mais ter prazer de alguma outra forma. Ele só consegue ter prazer com pornografia e na masturbação, porque não tem ânus, boca ou vagina que consiga imprimir a mesma pressão que a própria mão exerce. Então, a gente tem que também fazer um trabalho de reprogramação desse paciente para ele voltar a ter prazer com o contato físico. Olha que interessante, né? Ou Pois seja, uma vez eu vi um relato de um homem, né? Falando que a crise no casamento dele era devido à questão da pornografia. E ele relatou justamente essas palavras. Eu não consigo encontrar prazer mais na sexualidade real, física. Né? E com muita culpa. Minha esposa é bonita, minha esposa é bela. Eu a desejo quando estou distante, não perdi o desejo, mas na hora da prática, aquele prazer não consegue se transformar numa sexualidade. E aí ele recorria à pornografia. Cara, coisas assim... E uma das armas que eu tento trabalhar com os meus pacientes no consultório é justamente o quinto pilar da saúde, que é tempo de qualidade. Eu observo hoje que os casais não passam tempo juntos. E aí o cara tá com prazer, a mulher tá cansada ali e tal, ele vai e masturba e tá tudo ok. Ou a mulher às vezes procura, ou ele já se satisfez. Então a gente vê muito isso hoje, que a falta de tempo, de qualidade entre os casais, também tem sido um grande vilão e meio que joga uma parte ou outra para masturbação, que geralmente é sob estímulo de pornografia. Nesse quesito da insegurança, digamos assim, né, do homem em relação à sua sexualidade, pelos tabus e tal, você consegue perceber se há uma influência contemporânea também dessa liberdade das mulheres? As mulheres estão, de certa forma, os homens estão se sentindo ameaçados, inseguros por essa liberalidade feminina também? Você vê isso como... Eu não vejo isso com muita frequência, não. Na verdade, quem está buscando sexo casual tem achado isso excelente, né? Porque ficou, teoricamente, maior oferta, ficou mais fácil de você conseguir isso. Então, hoje eu não vejo que a liberdade sexual que a mulher alcançou atrapalhe a sexualidade do homem, não. Às vezes, o que eu vejo é quando o cara está namorando e ele resolve investigar o histórico da menina e descobre que foi muito além do que aquilo que ele esperava ouvir, isso pode gerar uma espécie de frustração. Mas isso são situações pontuais, não vejo isso como algo muito frequente no consultório, não.
Ah, tá. Legal, legal. Doutor, seguinte, e tomar bomba, né? Aí, eu tomei bomba tem 25 anos. Meu pênis de 40 centímetros passou para 20. Tem que ver que diacho de bomba foi essa que você tomou, viu? Porque isso não acontece não. Brincadeira. Não, mas e a bomba em relação à diminuição do pênis? Tem a ver mesmo? E hoje se tem o quê? Quem não está satisfeito com o tamanho do seu pênis, tem como aumentar? Vamos lá. O que é bomba? Na verdade, a bomba é o uso de esteroide anabolizante em doses mais do que elevadas. Testosterona é bomba? Depende da dose. A reposição de testosterona, o objetivo é colocar o paciente em doses fisiológicas, em doses normais de testosterona. Se a gente pega a mesma medicação e coloca 2, 3, enfim, o céu acaba sendo o limite, principalmente no meio do fisiculturismo, mais nível de testosterona, isso é a bomba, tá? E assim, na terapia de reposição de testosterona, a gente tem diversos estudos mostrando segurança e benefício, e praticamente os riscos são muito discretos à saúde do homem. Inclusive câncer de próstata, que a gente achava que tinha uma relação de causa e efeito, a gente já sabe hoje com muita segurança que não tem. Testosterona não causa câncer de próstata. Tá. Mas quando o cara está na dose suprafisiológica, ele se submete aos riscos do excesso de esteroide anabolizante, que é remodelamento cardíaco, né? O coração começa a ficar mais grosso, então ele acaba cabendo menos sangue e a efetividade de contração ela se reduz. O paciente fica com a insuficiência cardíaca, dano no rim, dano no fígado, dano psicológico, risco de trombose, risco de arritmia. Então essa catástrofe que a gente vê muito falar no contexto do esteroide anabolizante é no mau uso e no abuso. Uhum. Na reposição de testosterona, parece até propaganda enganosa, porque os benefícios são incomparáveis. A gente tem muito mais benefício do que risco. É algo completamente seguro, se feito de maneira adequada e por quem domina o assunto. Sobre a redução do pênis, a gente não tem um efeito da testosterona sobre a redução. Na verdade, o que a gente vê muitas vezes, principalmente fisiculturista que tem uma sunga mais apertada, a gente fala, uai, cadê ali? É porque são dois fatores. O testículo realmente diminui por causa do uso da testosterona, que inibe a produção, inibe o funcionamento do testículo. Toda vez que você usa testosterona, o testículo, ele teoricamente para de funcionar. Se ele para de funcionar, o corpo entende que ele não está sendo tão importante, diminui o fluxo, diminui a replicação celular, ele vai reduzindo a massa funcionante e reduz de volume. E quando o cara sobe no palco, ele está com muita tensão, perigo. Última coisa que o corpo quer é mandar fluxo para o pênis. Vai mandar para a musculatura que o cara quer mostrar. Então, o pênis também diminui de modo transitório naquele momento. Mas a gente não tem uma associação direta entre o caso usa testosterona e o pênis vai diminuir. Ah, mas ficou broxa por causa do uso de testosterona. Na verdade, foi pelo excesso de testosterona e principalmente quando ele para de usar, ele estava tão acostumado àquela frequência, aquela força, aquela massa muscular, que quando ele sai desse universo paralelo, ele se sente completamente frustrado. Aí realmente, meu amigo, o cara tem libido zero, pode usar tadalafila, virar que for, que não sobe. Então, assim, o abuso e o mau uso de testosterona é aí que mora o perigo. O uso é algo completamente seguro, tá? Sobre o aumento peniano. A gente precisa entender que tem duas características básicas sobre dimensão: comprimento e calibre. A maioria das frustrações relacionadas a isso aí hoje são relacionadas ao tamanho. Sim. Tem aquele jargão que fala 1 milhão, 1 centímetro. Claramente, a maioria vai preferir 1 centímetro. Tem isso aí. A gente tenta desvincular o tamanho do pênis à identidade da pessoa. Só vai ter bom desempenho sexual quem tem pinto grande. Isso é uma mentira. Mas, bicho, na real, todo mundo queria ter pelo menos mais 1 centímetro. Ou 2, ou 3. Vai depender da base. Mas a gente não tem hoje nenhum procedimento efetivo e seguro que traga bons resultados para o aumento do comprimento do pênis. Não tem. A gente tem alguns procedimentos que podem realmente prolongar o pênis, como a ligadura cortar o ligamento suspensório do pênis, mas que eu não vejo como um bom procedimento, porque ele muda a angulação e a estabilidade do pênis. Você pode ter prejuízo na ereção, na rigidez do pênis, em troca de 1 ou 2 centímetros. Não acho que vale a pena. E nos casos de micropênis, conceitualmente pênis em ereção menores do que 7 centímetros, isso é patológico. O cara ele não consegue ter vida sexual em função disso. Aí a gente tem algumas cirurgias reconstrutoras, mas a gente percebe que é uma exceção, né?
o cara não está conseguindo ter relação em função daquilo. O cara que tem um pênis normal, mesmo que ele se sinta frustrado pelo tamanho, ele é funcional. Então não cabe esse tipo de cirurgia nesse tipo de caso. Já quanto ao calibre, quanto à grossura, que inclusive é muito mais importante do que o comprimento na relação hétero, principalmente, hoje a gente tem uma excelente opção para aumentar o tamanho do pênis, que é o preenchimento com ácido hialurônico. Tem outras substâncias, mas eu não recomendo. O PMMA, fuja, pode ter complicações gravíssimas, inclusive perder o pênis se você aplicar essa substância. A gordura, né, tira a gordura do próprio corpo e injeta lá, é relativamente seguro, mas os resultados esteticamente não são tão amigáveis assim. Então hoje o ácido hialurônico é seguro, é efetivo e traz excelentes resultados. Não só no aspecto estético, a gente engrossa o pênis e prolonga o pênis no estado mais flácido, então o cara fica com a sensação de que tem mais volume. Se o problema era a sunga vazia, agora tem uma sunga cheia. Se o problema era ficar no vestiário desfilando, agora ele consegue. E funcionalmente, quando o cara se olha no espelho, ele fala, pô, tô mais viril, tô mais potente, melhor autoconfiança, melhor autoestima, entra na relação com menos tensão, dá mais estímulo, manda mais sangue pro pênis, dá uma ereção melhor. E o pênis mais grosso no introito, na entrada da vagina, dá muito mais prazer à mulher. E aí vira um ciclo vicioso de bons resultados e o paciente melhora a sexualidade dele como um todo. Um procedimento que dura 20 minutos para a realização. Ele pode fazer e voltar à atividade normal de vida dele. E as complicações, elas existem, né? Mas tendem a zero. Então, eu entendo hoje que o paciente que se incomoda com o volume do pênis, a gente consegue te ajudar. E o paciente que se vê normal, mas, pô, tem algo seguro e efetivo que me ajudasse a melhorar. Já tô nota 10, mas eu queria ficar nota 11. Tem? Tem. É isso aí. Você tinha perguntado, viu? Já agendou. Já agendou? Ah, tá. Não, é porque ele... Não, é pro meu amigo. Ó, Ele falou que é brotinho. É brotinho? Que é brotinho, mas quer ficar família. Entendi. Dá pra chegar, viu? Dá pra chegar. Dá pra chegar? A pizza dá pra... Tranquilo e com segurança. Doutor, e em relação à questão da impotência sexual como fator, não fator só psicológico, mas agora um fator talvez orgânico mesmo. A medicina hoje tem algum recurso para isso? Eu digo com grau de segurança e certeza que hoje o cara só deixa de ter relação sexual se ele quiser. A gente consegue tratar praticamente todos os graus, todas as gravidades de disfunção erétil, do leve ao moderado ao grave. E um grande aliado nosso hoje são as injeções intracavernosas, né, nos casos mais graves. Aplica uma medicação dentro do pênis e que vai promover uma ereção satisfatória. Pô, velho, mas eu vou ter que aplicar uma injeção toda vez que eu quiser ter relação? Meu amigo, você está num cenário que você não consegue ter relação. Então é o modo como a gente olha a situação. É não ter ou ter que aplicar uma injeção toda vez que for ter relação? Melhor aplicar uma injeção. Não deu certo a injeção, não consegue. Próteses penianas. Né? A gente substitui os corpos cavernosos, que são as estruturas que se enchem de sangue para a gente ter ereção, por dispositivos artificiais, tá? E aí o cara vai conseguir ter relação. A prótese diminui o desejo? Não, desejo inaterado. A prótese diminui a sensibilidade? Eu diria que muda sim um pouco, porque agora é uma ereção mecânica. Eu vou ter orgasmos? Eu vou gozar com a prótese? Vai ter clímax, vai ter prazer. Se a causa da disfunção erétil não foi cirurgia da próstata, ele inclusive vai ter ejaculação. Vai sair o líquido seminal. Mas se a causa foi retirada da próstata, durante essa cirurgia a gente também retira as vesículas seminais e os ductos deferentes. Então o cara ele goza seco depois da cirurgia da próstata. Mas a sexualidade dele vai ser preservada. Pô, mas eu vou ter um pênis de plástico? Cara, não fica com consistência de pênis de plástico. Seu pênis continua lá, a gente só substitui o interior, a parte funcional. Então, hoje o cara só deixa de ter relação sexual se ele quiser. E o homem está muito preso, né? Nós homens estamos muito presos a essa questão do pênis, né? Sexualidade para nós homens, sem dúvida, sem conhecimento inegável. nenhum, é o Quem pênis. disser que não tá ligado aí, é o pênis. Ou né? desenvolveu uma superioridade que quase ninguém tem, ou tá mentindo. Então, assim, é interessante essas informações, né? Porque, vamos falar aí da prótese, né? Um plástico. Mas não tira as terminações nervosas que geram sensibilidade, Exatamente. né? Ou seja, a O estrutura... cara tem prazer. Isso, a estrutura, ele não vai ficar um robô, né? Exato. Não dá pra dizer que é igual a antes. Isso, claro. Mas é diferente, mas continua sendo muito prazeroso. Tanto que os estudos mostram que as taxas de satisfação com as próteses são de 80% a 90%. Então a gente tem um número importante. É uma técnica efetiva e é segura.
Quero fazer uma pergunta dentro do seu consultório, e a gente fez essa pergunta para alguém que estava aqui falando sobre outro assunto. O quanto você percebe lá no seu consultório bloqueios não só psicológicos, mas também bloqueios culturais religiosos? Você tem algum caso? Já pegou alguém com... São poucos. Poucos. São poucos. A gente vê, principalmente nas religiões cristãs, né? Principalmente aquelas mais fervorosas, digamos assim, uma limitação muito grande, né? Muitos entendem, inclusive, que o sexo é puramente para reprodução, tá? Ou o homem pertence àquela religião, a mulher não pertence, e aí a mulher quer mais e o cara não se sente confortável porque entende que é pecado, ou o contrário, o cara quer fazer determinadas coisas e a mulher não permite, não se libera porque acha que vai estar desagradando a Deus ou a quem quer que ele acredite. Não é tão frequente, mas a gente observa isso sim, e tratar isso é muito difícil, né? Porque você vai ter que desconstruir um conceito, muitas vezes, de fé, onde você não necessariamente está certo, né? Uhum. Então, assim, eu deixo muito o casal tentar se resolver nesse aspecto, porque é difícil você, como médico, você dizer para alguém que aquilo não é pecado, né? Eu sou cristão também, aí, nesse momento, eu posso tomar a fala como cristão e falar sobre que a sexualidade existe, sim, dentro do casamento, que ela é para ser feita. Inclusive, tem versículos dizendo que o homem não pode negar a mulher se ela quiser, e a mulher não pode negar o homem também se ele quiser. Então, assim, é para ser algo prazeroso, sim, é para ser algo que o casal tem que desfrutar. Sobre os limites, aí a gente vai entrar numa discussão sem fim. Sexo oral pode? Tem gente que diz que não pode, tem gente que diz que pode. Sexo anal pode, enfim. Nunca teria uma resposta correta, e trabalhar isso em específico é muito difícil, né? Porque, assim, a gente não tem algo específico norteando essa questão. Tem muita interpretação e cada um vai ter a sua. Então acaba que o seu consultório é meio terapêutico também, Totalmente. né? Porque Consulta de 1 hora, não tem mais aquela consulta. Vou É ali. verdade, Sabe aquela história Pô. de visita de médico? Na minha prática não existe mais. sim. Porque, Agora é assim, visita de sogra. porque assim, o que a gente está falando aqui, dentro dessa questão óbvia da sexualidade, a maioria do que ele trouxe não são questões orgânicas que estão impedindo. Esse o médico esse o cliente, o paciente procura. Exato. Agora, aquele que chega lá com um pseudo problema, a gente vai perceber que não é orgânico, né? Então, o seu contato se torna bem terapêutico também. Exatamente. Eu tenho que entrar na vida do paciente, eu tenho que entender qual que é o contexto. Por isso que, quando a gente vai num médico geral que não domina a sexualidade, eu recebo muito paciente que já passou por 2, 3, 4, 5 urologistas ou outros médicos e nada resolveu. Porque o conhecimento é relativamente superficial, o olhar é mais técnico, é mais cirúrgico, está olhando ali para o corpo físico. E, na maioria das vezes, a conduta do colega médico é: toma aqui o Tadalafila. Não resolve. Não resolve. Lembra da historinha que eu contei Do balde. A torneira de encher não está enchendo o balde. Então não adianta Tadalafila naquele caso. E muitas vezes o cara tem traumas, tem frustrações, coisas que você não consegue descobrir em 10 minutos. Às vezes nem em 1 hora. Às vezes o cara, ao longo do tempo, vai soltando uma coisa ou outra que eu pensei, o problema pode estar aqui. E sexualidade acaba sendo do casal, né? Quando tem um casal. Então, às vezes, a parceria estar presente no consultório é fundamental. Porque eu não me surpreendo mais. O cara conta uma história, aí depois vem a esposa e conta uma história totalmente diferente. E geralmente um tenta imputar ao outro a culpa. Ele não me procura, ela que não quer, aí fica aquela coisa. Então a ideia é trazer o paciente para perto, criar realmente um vínculo, fazer ele se sentir à vontade, para eu tentar entender o contexto e tentar ajudá-lo. Na minoria das vezes vai ser reposição de testosterona, Tadalafila, Viagra, prótese. Na maioria das vezes é o cara otimizar os atos, ter tempo de qualidade e o casal se entender. Os dois têm que ceder em algum ponto. Doutor, sexo anal, você chegou a falar aí rapidamente sexo anal. O sexo anal é natural? A gente pode perguntar assim, é natural? Porque a gente vê aí que pode trazer algum dano à saúde? Assim, sobrenatural, a gente sabe que tem pontos erógenos na terminações nervosas que podem dar prazer na região do ânus, né? A finalidade primordial, claro, é servir ao trato digestivo. Mas o ânus consegue, sim,
ser uma fonte de prazer para muitas pessoas. E na maioria das vezes, ter ou não, está muito ligado também a fatores de fé, fatores culturais, orientação. Sobre riscos, se feito com... Se o cara tiver uma higiene, ou a mulher, enfim, assim, os riscos são muito discretos. Não é que é algo que necessariamente vai trazer problemas. Mas quando a gente compara com o sexo oral ou vaginal, a gente tem ligeiramente mais risco, sim, de infecções, tá? E de problemas relacionados a trauma, né? A vagina está muito mais preparada para receber pressão, receber atrito do que o ânus. Então, assim, estatisticamente, o sexo anal, ele tem ele traz mais fissura, ele pode predispor a mais infecção, ele tem um potencial de disseminar infecções, principalmente sexualmente transmissíveis, mais altas do que as outras vias. Mas não diria que é algo nocivo ou prejudicial. Nem para quem recebe, nem para quem está na ação, digamos assim. E não aumenta o risco de câncer de próstata. Ah, tá. Não tem nenhuma ligação. Não tem, né? nenhuma. Bom, as mulheres têm menopausa. Meu Deus do céu. Menopausa é TPM. É guerra, viu? E o homem? Não tem nada disso, né, doutor? Não. A gente tem um termo que a gente tenta assimilar, né? Na verdade, trazer similaridade entre a menopausa e a andropausa, que seria a menopausa do homem. Mas a andropausa, ela não existe. O homem, ele não para de produzir os hormônios sexuais. Mas o que a gente tem hoje é uma disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Resumindo, a partir dos 40, teoricamente, a nossa produção de testosterona vai reduzindo 1 a 2% ao ano. Mas estudos mais recentes mostraram que o envelhecimento não é o principal fator determinante na redução, mas obesidade, tabagismo, sedentarismo. Então, hoje a gente vê muitos idosos que se cuidam plenos, dando show com testosterona normal, vida sexual ativa. E vê muitos jovens com péssimos hábitos, com hipogonadismo, que a gente chama, com baixa testosterona, um mau funcionamento do testículo, inclusive com infertilidade em função dos maus hábitos. Então, andropausa não existe. É um tabu. É um termo errado. Ah, tá. Existe a diminuição e a gente observa que a reposição acaba sendo fundamental em praticamente todos os casos em que a baixa da testosterona traz prejuízo ao paciente, mas parar mesmo, o homem não para. Não é um marco. Na mulher a gente sabe que vai acontecer. Da mulher é No mais homem... abrupto, né? Da mulher é uma interrupção, Exato. né? Mais uma interrupção. Exato. Do homem... No homem, o cara muitas vezes passa a vida inteira sem ter qualquer problema e ele não vai precisar de reposição hormonal. Ufa! Graças a Deus. E, doutor Edgar, infertilidade, né? A alimentação mudou bastante, né? Dos nossos pais para cá. E a infertilidade tem aumentado, tem cura, como é que é isso? Absurdamente. E tem aumentado de modo grosseiro, justamente por essa questão dos hábitos. Consumo de substâncias lesivas ao epitélio. As pessoas têm estado com mais sobrepeso, com mais obesidade. Isso prejudica tanto a produção de testosterona, quanto a ação dela, quanto a quantidade do espermatozoide, quanto a qualidade dele. O sedentarismo também aumenta o estresse oxidativo no corpo como um todo. E o testículo é um órgão muito sensível à inflamação em si. E falando em alimentação, ultraprocessados, alimentos mais gordurosos prejudicam isso. E tem estudos recentes mostrando presença de microplástico já no tecido peniano, que vem da alimentação. A gente não sabe, mas muitas vezes tem substâncias artificiais na alimentação que podem se acumulando nos tecidos e trazer prejuízo ao funcionamento. E outro fator que tem prejudicado muito a fertilidade hoje é o desejo tardio de engravidar. A mulher hoje tem um outro papel no mercado de trabalho e às vezes isso conflita muito com o interesse sobre constituir família, porque demanda tempo para você chegar num status profissional superior, formação, curso, enfim. Então hoje a mulher ela quer ter filho, mas depois dos 35, aos 40 anos de idade. Né? E a gente sabe que a mulher a partir dos 35, o potencial de fertilidade dela diminui bastante. Então hoje a principal causa de infertilidade conjugal que eu recebo são esposas acima de 40 anos. E pelos maus hábitos do marido, a gente acaba somando um fator e outro. O homem tem um prejuízo, sim, na quantidade e na qualidade da análise seminal,
com o envelhecimento, mas é muito mais discreta e muito mais lenta do que a mulher. Tem cura? Depende da causa. E a cura, muitas vezes, ela engloba só o uso de medicamentos, que melhora a quantidade e a qualidade do esperma e permite uma gestação natural, mas muitas vezes aquele casal vai precisar de uma reprodução assistida, seja simplesmente a coleta do espermatozoide, e uma inseminação, que é colocado dentro da mulher, ou você vai ter que fazer técnicas de fertilização in vitro, onde a gente faz a junção do óvulo com o espermatozoide de modo artificial, né, in vitro, que a gente chama, e aí vai e faz a transferência para a mulher. Então vai muito do que o quadro demanda. E por motivos religiosos, muitos pacientes não aceitam reprodução assistida. E quando o potencial de fertilidade é muito reduzido e o paciente não aceita a reprodução, não tem muito o que fazer. Isso foi um milagre. Ok, mas eu não faço milagres. Ô, doutor, outra coisa, em relação a essa questão da saúde, da virilidade do homem, existem alimentos mesmo afrodisíacos? Amendoim. Amendoim, A gente esses... Amendoim, catuaba, beterraba, a gente tem visto que tem uma associação importante com o fluxo sanguíneo. É porque eu vou no nutricionista amanhã, aí eu já vou... Já vai pedir um combo. Ontem o doutor falou, põe aí. Mas assim, como médico, para a gente recomendar algo, a gente tem que ter estudo. Tem que ter grau de evidência para ficar seguro, sabe? E a gente não tem estudo com alimento de modo robusto para recomendar. A gente observa na prática, acaba muitas vezes sugerindo, mas não tem um alimento que vá garantir que o cara vai ter mais libido, melhor ereção, enfim. A gente sabe daqueles que a gente precisa evitar para ter um melhor funcionamento do corpo como um todo. Evitar gordura, evitar álcool em excesso, comer mais fibras, beber bastante água, alimentação mais natural. Uma vez o paciente me disse que foi no nutricionista e falou, para você o plano é a dieta divina. Como assim? Divina? Deus fez? Come. Não foi Deus que fez? Não come. Batata frita? Foi Deus que fez? Não foi. Pronto, já sabe aí. Carne? Foi Deus que fez? Foi. Então, assim, foi legal, mas dá pra gente sintetizar de modo, até com algum grau de certeza, que essa dieta divina faz sentido. Que é o quê? Valorizar alimentos naturais. E a gente sabe que isso faz bem para a saúde como um todo. Eu falo para os meus pacientes no consultório aqui, você faz bem para o coração, faz bem para o pinto. Porque nessa questão que você falou anteriormente, a questão dessa ansiedade, da performance, né? Vem também o imediatismo, né? Total. Então, por que eu vou procurar um médico para ele ficar lá me passando uma série de exames, de processos, se eu vou ali como um amendoim e resolve? Se eu misturar com catuaba, então... Ou seja, né? Então, esses tabus acabam atrapalhando também nesse processo. E muito da cultura popular, né? Não, e ainda tem o seguinte, se ele comer muito amendoim, vai dar uma dor de barriga e o negócio vai... É muita gordura, ruim, né? Muita gordura. Doutor, nós estamos acabando aos tempos. E limpeza, que o homem tem que tomar cuidado com limpeza? O que tem que fazer? Higiene pessoal. Vamos lá. A limpeza é básica. A gente não tem um número máximo ou mínimo que a gente recomende a limpeza. Mas, bicho, você toma banho todo dia, não toma? É o que se espera. Você precisa lavar o pênis todo dia. Por quê? Se você não lava, a nossa pele morta do pênis, principalmente em quem tem o prepúcio, né, a pele cobrindo a cabeça, vai acumulando e gera uma substância chamada esmegma, que predispõe a infecção, mau cheiro, inflamação crônica. Inflamação crônica, principalmente num longo prazo mesmo, é fator de risco para câncer de pênis. Que somado à presença do vírus HPV, multiplica o risco disso acontecer também. Então, a higiene é básica, não precisa passar nenhum óleo, nenhuma loção, nenhum sabonete específico. É a água e o sabonete do banho mesmo. Mas qual que é a principal orientação? Lave todo o pênis. Porque às vezes o paciente que tem a cabeça coberta, né, que ele não fez a cirurgia de postectomia, de fimose, ele não lava a glande, ele não lava a cabeça. Então, você que tem pele, puxa a pele toda, lava toda a cabeça, lava ali embaixo da cabeça, onde geralmente acumula a secreção, passa sabão, água, enxágua bem e volta a pele para o lugar. E dica de ouro, enxuga. É super importante, porque a umidade predispõe à proliferação de bactérias e fungos. Então, simplesmente, lavar bem e enxugar bem é a receita de ouro, tá? Ah, doutor, mas quando eu puxo a pele, a cabeça não expõe toda. O que é que eu faço? Isso é a fimose, tá? E isso, no homem adulto, principalmente,
acaba sendo um problema. Se você não expõe a cabeça toda, tem que fazer a cirurgia de fimose, tá? Então, é basicamente isso, é muito simples. A questão é que o homem realmente, muitas vezes, não dá importância a cuidados básicos. E como eu lhe acompanho, uma recomendação também é estar em casa sem cueca. Eu postei isso esses dias. Alguém perguntou se cueca boxer diminui o tamanho do pênis. Não. E nem samba canção ou ficar sem cueca aumenta o tamanho do pênis. O que foi que eu abordei? A cueca é meramente para um conforto. E só. Não é por uma questão de saúde em si. Inclusive, cuecas apertadas podem apertar o testículo, predispondo a um ambiente menos propício à fertilidade, tá? E quando o paciente tem muita dermatite, inflamação da pele, ou tem muita candidíase, né, infecção por fungo, fazer o órgão respirar é muito importante. Então, tecidos sintéticos têm que ser evitados. Então, quando o paciente tem esse tipo de problema, a gente sugere que ele utilize cuecas de algodão. E sempre que ele possa, ou consiga ficar, porque tem gente que não consegue, fique sem cueca para deixar arejar mais. Mas não é que existe uma recomendação expressa de ficar sem cueca, não. Posição de dormir, isso interfere? Não. Eu já ouvi uma pergunta. Tem muito mito associado mesmo. Né? Dormir de bruço atrapalha, não sei o quê. Gente, muito bom, nosso tempo já está no final, mas não tem problema nenhum. O doutor Edgar Sarmento vai deixar o Instagram dele aqui e pode fazer pergunta pelo Instagram, né, doutor? Pode mandar direct, que eu estou à disposição. Vai ser uma satisfação poder ajudar. Qual é o seu Instagram? DR, D de dado, R de rato, Edgar Sarmento. Simplão. Tá lá, né? Maravilha. Isso, perfeito, isso mesmo. Doutor Edgar, muito Amigo, obrigado por obrigado estar aqui demais, com a Manuel. gente, foi Foi um sensacional. E Edgar, Myron? Foi um prazer. Obrigado. Myron, como é que faz para achar você, Myron? @Myron Pereira no Instagram ou 61981567893, tá lá, ó, Myron Pereira. Isso. É importante a gente cuidar da saúde, né? A saúde mental masculina está sob risco, estamos em muitas defasagens. Estima-se que a mulher, no aspecto comunicação umas com as outras, está 100 anos à frente dos homens. É por aí mesmo. As mulheres, quando se reúnem, elas conseguem um papel terapêutico na conversa 100 anos à frente dos homens. Nós falamos, como a gente brincou, né? A gente fala muito, brinca muito, fala sobre os temas, mas sem nenhuma superficialidade, sem nenhuma profundidade. Totalmente superficial. E a gente volta para casa doente, adoecido, né? A questão emocional dos homens chama-se silêncio. Tem até um documentário interessante, não sei se vocês já assistiram, eu recomendo, O Silêncio dos Homens. Não. Tá no YouTube. Maravilha. Fantástico, é um documentário de 1 hora e pouquinho. Cara, fantástico, ele traz vários números dessa questão da saúde mental do homem, tem tudo a ver com a sexualidade. Perfeito. Muito bom, muito Silêncio bom. dos homens. Gente, e aí eu quero convidar para você para na próxima sexta-feira estar com a gente novamente, de 11h30 a 12h30, aqui no Doses Milionárias, no espaço da Pizza César. E a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, né? E a convidada vai ser a Michele Sintra. Aguardo vocês lá e quem quiser bater um papo comigo, meu Instagram é Manuel_Leônidas. E se você sextou, quiser comer uma pizza, não só hoje, mas Segundou também. todos os dias da sua vida comer pizza. Gente, vai lá no iFood e põe César. Vai aparecer Deep Dish, César Burger, Caesar Salad e Pizza César. Enfim, vai tudo que marca Pizza César e qualidade. Tudo é bom, tudo gostoso. Valeu demais, que Deus abençoe. E aguardo você então na sexta-feira que vem. E antes de ir embora, quero agradecer aqui ao Elias, que está aqui nos bastidores, e a Carol. Eu espero que a Carol não tenha ouvido nada, mas Ela anotou tudo. valeu, gente. Beijão nesse cara sensacional que é o Leonardo Rabelo. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Tchau, tchau.